O furacão Idália, que chegou à categoria 3, causou muitos estragos na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. As rajadas de vento ficaram acima de 190 km por hora e a chuva acumulou mais de 200 milímetros em algumas localidades, danificando lavouras de algodão, citros, noz-pecan e amendoim. Devido à elevação da maré, mais de 1,5 milhão de pessoas receberam um alerta para deixar as casas na costa sudeste dos Estados Unidos. O prejuízo inicial já está estimado em 20 bilhões de dólares. Então vamos agora conversar com o nosso meteorologista Arthur Miller, que vai atualizar a condição e a localização do Idália nas imagens de satélite. E pelo que a gente estava conversando antes, né, Arthur, já existe um outro furacão formado, é isso? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, esse furacão passou por ali, causou bastante estrago e trouxe aqui imagens de satélite das últimas 72 horas. Está porque em poucos segundos aqui temos acelerado o vídeo, então é o que aconteceu praticamente nos últimos 3 dias, com o furacão ele se intensificando lá no Golfo do México, que inclusive partindo aqui de terça a quarta-feira, ele se intensifica, chegando quarta-feira, atingindo aqui principalmente a Flórida, Geórgia e também Carolina do Sul, estando agora já migrando para o oceano. Lembrando que a Geórgia ali é o segundo maior produtor de algodão na região e o Texas já sofrendo com as secas, então a estimativa aí de alguns especialistas é que o estoque de algodão nos Estados Unidos fique abaixo aí da média dos últimos 10 anos, então pegou em cheio aí as lavouras de algodão, que inclusive, se reparando aqui nas imagens de satélite, temos o outro furacão, que é o Franklin, que está se afastando da costa e agora vai ocorrer no fenômeno que a gente chama aí do efeito Fujiwara, que é o fenômeno que acontece quando duas tempestades tropicais se encontram. Então, os modelos computacionais não conseguem ainda com exatidão prever o que pode acontecer, porém pode acontecer duas coisas, que é uma, eles se juntam lá no meio do oceano gerando uma super tempestade, ou eles vão orbitar um em volta do outro, como se fosse um campo gravitacional, e depois cada um segue para um lado. Então, a melhor situação, aí, principalmente para navegação e até visando aí tempestades que possam migrar para a Europa, é que cada um tome o seu rumo e se dissipem no oceano. Porque se juntar e criar uma mega tempestade, podemos aí ter problemas aí sentido à Europa. E esse furacão que passou aqui na costa sudeste dos Estados Unidos foi de categoria 3, justamente porque existe essa escala que é ciclones aqui, a partir de rajadas de vento ventos sustentados até 117 km por hora, que é o quê? Não é só a rajada de vento, estamos falando aí de 10, 12 horas de ventos acima de 100 km por hora. Então aí, ficando com 190, 200 km por hora o Idália, ficando aqui na categoria 3, lembrando que categoria 5 é quando aí ele passa de 251 km por hora, como foi aí o Katrina, que causou bastante prejuízo. Inclusive, falando exatamente das lavouras de pecan, que o prejuízo foi enorme justamente pois ali na costa sudeste estavam faltando chuvas e o produtor estava irrigando muito as árvores justamente porque está numa época de enchimento das castanhas. O solo estava encharcado, com as chuvas do furacão e os ventos ajudaram a tombar as árvores, inclusive árvores plantadas há 20, 25 anos. Nossa. Todas arrancadas literalmente do chão, prejuízo enorme, que vai levar aí no mínimo 10 anos para recuperar essas áreas, porque a árvore de noz-pecan só começa aí a render aí castanhas a partir de 5 a 10 anos, então um prejuízo enorme para o produtor aí norte-americano na faixa sudeste. Ou seja, olha quanto prejuízo no investimento, né, Arthur? E só para ficar claro para quem está nos assistindo, a simulação das imagens de satélite que você colocou ali mostrando, né, o deslocamento do Idália e também do Franklin, em quanto tempo aquelas imagens? 3 dias, 72 horas. 72 horas, tá. Isso, as últimas 72 horas, começando ali de terça-feira, ontem, e aí até agora, faltando aí mais ou menos umas 2 horas atrás, é a situação Perfeito. Atual dos dois furacões. Ou seja, o Franklin também está em alto mar, mas está com um curso, né, não, Isso, o curso nem dele longe é da sentido costa. oceano, não tem risco de ele voltar e pegar ali a costa leste dos Estados Unidos. O problema é esses dois se encontrarem, a gente torce que não. Exatamente. Tá, e já aproveitando então que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos falar também no último relatório do USDA, que já divulgamos aqui, né, nessa semana, onde cerca de 91% da soja
cultivada no país atingiu o estágio de formação de vagem e 58% do cultivo foi classificado com boas e excelentes condições. Então agora eu pergunto para o Arthur, o que você prevê, né, de chuva e temperatura para o cinturão de grãos norte-americano? As lavouras vão poder contar com mais umidade, com bom desempenho também? Pois é, a tendência não é boa, principalmente para o produtor que plantou fora da janela ideal, porque olhando aqui o mapa de temperatura, perceba que aqui nesse círculo cinza é onde fica as principais áreas produtoras tanto de soja e de milho, e veja que as manchas em vermelho significam aí temperaturas acima da média, então, e aqui em branco temperaturas dentro da média, ou seja, vai fazer calor aqui em todo o território norte-americano, principalmente na região do cinturão, o que vai favorecer aí as lavouras semeadas antecipadamente, que já se encontram em fase de maturação e já se preparando para a colheita já no início da primavera. O porém vem com a questão das chuvas, pois chuvas acima da média só estão previstas aqui na faixa leste e lá na ponta, lá na faixa oeste. Dentro do cinturão, chuvas dentro e por boa parte até abaixo da média vão prejudicar as lavouras que se encontram aí em fase de enchimento de grãos, ou seja, tendência desses 54%, 56% de lavouras de excelentes a boa, para os próximos 15 dias ao menos aí, teremos aí a situação que pode até ficar abaixo, porque vai faltar umidade aí para essas lavouras semeadas tardiamente. Então, essa é uma tendência para todo o mês de setembro, então aí a tendência é que não seja uma produção tão boa aí para os Estados Unidos de questão de milho e soja, lembrando ainda que, em virtude do avanço desses furacões que avançam por aqui na faixa leste também tem áreas produtoras. Aqui são as principais que vão sofrer com a ausência de chuvas, porém, lavouras aqui na faixa leste também podem ser prejudicadas aí com essa chuva em excesso. Ou seja, na costa sudeste dos Estados Unidos, prejuízos, e aí vão ficar todos contabilizados. Arthur, muito obrigada, excelente trabalho.